Olá, grande alma, o Deus que há em mim saúda, o Deus que há em você, retornando aqui pós-carnaval, hoje, dia 28 de fevereiro, uma terça-feira abençoada, né? Desejo a você que você tenha aproveitado o seu carnaval de uma forma moderada e que você tenha também se divertido bastante. Retornando às atividades, né? Nós estamos aqui dando continuidade, então, à 15ª aula, cada vez mais se aprofundando aí nas partes estratégicas, né, e nas partes práticas, que é aquilo que você realmente gosta. Então, fazendo uma mini recapitulação, hoje nós vamos falar, eu tenho algumas anotações aqui para um mínimo roteiro, né? Então, hoje nós vamos falar sobre um tema que é como se fosse assim, certificando-se da importância de suas afirmações. E por que isso? Porque nós vimos falando nos vídeos anteriores da importância daqueles 3 fatores básicos que permeiam toda a existência de qualquer pessoa normalmente, que são os fatores em que você deve investir a sua atenção e investir também a fim de poder gratificar no outro, porque lembrando que toda a nossa abordagem é a fim de desenvolver a paixão e a sedução, entendendo o que acontece na cabeça do outro e não necessariamente um movimento para que você tenha que mudar necessariamente, apesar disso ser de suma importância também, quando você entende o que acontece na cabeça do outro, associado a uma melhora de postura, a um autoconhecimento, a um autodesenvolvimento, naturalmente você consegue aplicar essas táticas, né, e essas práticas que eu venho compartilhando aqui. Principalmente essa agora, porque esse é um ponto muito delicado. Esse é o ponto delicado hoje da sutileza que nós temos que entender sobre o desejo. O conceito de desejo, numa linha bem simples, é o seguinte: todo desejo é falta. Pegue isso, todo desejo é falta. O desejo se nutre da ausência. Por quê? Por que ele se nutre da ausência? Porque você só deseja aquilo que você não tem. Então, automaticamente, o desejo pressupõe a existência de uma falta, seja ela de que dimensão for. Não precisa necessariamente ser um desejo de uma natureza física, mas pode ser um desejo de uma natureza psíquica, e muitas vezes é assim que acontece. Então, o desejo de você ser reconhecida pelo outro naturalmente faz com que você esteja próximo ao outro, porque o outro, você já viu que em algumas oportunidades já te gratificou. Essa é a perspectiva também que você deve ter ao promover a sua sedução para com o outro. Qual seja o que eu estou querendo dizer? Que você deve perceber que as suas afirmações baseadas naqueles 3 fatores, e quais são os 3 fatores? A identidade sexual, ou seja, a forma como ele se coloca, a forma como o outro personagem se apresenta para você, a forma externa mesmo, mas a forma simbólica interna também. Nós temos aí a, a personalidade social, né, a persona social, como que o outro se manifesta no seu dia a dia para com os outros. E aí a gente tem 2 características bem emblemáticas, que a pessoa pode ser uma extrovertida ou uma introvertida, uma pessoa extrovertida engraçada, então tem várias formas de você perceber isso. E a terceira é o ideal pessoal, são aqueles potenciais em que até mesmo a pessoa guarda em segredo para ela, mas que você vê nela como algo, um objetivo, ou a admira naquele ponto onde pouquíssimas pessoas conhecem. Então, o que que acontece isso dentro desse contexto de hoje? Hoje é entendendo um pouco daquela velha máxima a respeito do joguinho. Ah, mas eu vou ficar fazendo joguinho? Não. Fazer joguinho sem entender o processo, na verdade, faz com que chegue um determinado momento em que você não consiga sustentar isso. Por quê? Porque você precisa entender, na verdade, a questão do desejo, que é exatamente, repetindo o que eu te disse, todo desejo é uma falta. E o desejo se alimenta do desejar. O que significa isso? Quando você quer alguma coisa, é porque você não tem, logo você deseja. A intensidade do seu desejo vai te gerar uma ação, uma energia, e essa energia psíquica, a princípio, vai gerar uma energia emocional, e essa energia emocional, naturalmente, associada a essa energia psíquica, vai gerar uma ação do seu corpo físico na direção do objeto desejado. Quando você alcança esse objeto desejado, você tem um gozo de satisfação, né? Você tem uma satisfação. Porém, essa satisfação ela é temporária. Naturalmente, a partir do momento em que você já se satisfaz com aquele objeto, aquilo se torna, digamos assim, não é desinteressante, mas você já não tem tanto foco porque aquilo dali já não tem mais nada a ser desejado porque você já o possui. E naturalmente você se lança a um novo desejo. Então, o que que nós vimos discutindo até aqui? Pode parecer que na discussão até aqui que você tenha que gratificar
e reconhecer de uma forma assim, digamos assim, você pode ficar excessivamente apegada a isso. E o que significa na prática isso? Pode ser que você ache que você tem que sair elogiando, gratificando, reconhecendo todos esses fatores que nós vimos dizendo aqui do outro. Isso, se você não perceber que essa demasiada, ou seja, essa exagerada, descomedida, descompensada, desequilibrada gratificação vai gerar no outro, na verdade, o efeito contrário. Vai gerar no outro o efeito do desinteresse, vai gerar no outro a consciência de que talvez você esteja falando isso mais porque lhe falta do que porque você possui. Então, é interessante que você possa entender que essas gratificações e esses elogios, eles devem ser feitos de uma forma equilibrada e não com excesso de rapidez. Por quê? Porque é interessante que a maioria das pessoas, veja, aqui a gente está falando de desejo, a maioria das pessoas, e os psicólogos já descobriram isso, que a maioria das pessoas, elas sentem desejo a partir do momento em que há uma dúvida. Dúvida de quê? Dúvida do seu interesse. O outro precisa duvidar realmente se você tem interesse nele ou não. Porque, e como é que gera essa dúvida? Ora, você está com a pessoa e de repente você tem um dia muito especial e você gratifica, você reconhece, você elogia a pessoa e de repente, numa outra oportunidade, que não precisa ser necessariamente num dia, você já se coloca mais equidistante, mais silenciosa, não é rejeitando o toque, mas é mais silenciosa, mais pensativa. Essa ambivalência, né? Essa falta de padrão faz com que o outro sinta dúvida, e é nessa dúvida que persiste o interesse. Por que persiste o interesse? A dúvida constrói o interesse. Porque como o outro tem o desejo inconsciente de que você o gratifique e o reconheça, quando há a dúvida a respeito se isso vai acontecer ou não, ele surge o interesse de direcionar é, a atenção para você. Então, é importante que você tenha que a paixão e a sedução e o amor, por consequência, ela surge, ele se mantém de uma oculta incerteza. Né? Oculta incerteza de quê? A princípio, oculta incerteza se o outro será gratificado, reconhecido como ele gostaria de ser. E isso deve ser construído por você. Então, todo esse processo, né? Todo esse processo de incerteza que você gera no outro, naturalmente, a partir do momento em que você cria, digamos assim, essas pequenas frustrações, porque toda vez que o outro sai com você, ele sempre tem a expectativa de que ele vai ser reconhecido, valorizado, isso tudo inconscientemente. A partir do momento em que isso não acontece, e a partir do momento em que, por exemplo, ele te pergunta, ah, mas está acontecendo alguma coisa? E você fala, não, está tudo bem, e você continua ali tendo demonstrações, porém, essas demonstrações ocultam uma incerteza da sua parte, não declarada, porque essa incerteza, muitas vezes, as pessoas se manifestam essa incerteza através de uma cobrança camuflada, e aí quando a pessoa é questionada, naturalmente, a pessoa acaba soltando, ah, eu tô assim porque, eu acho que eu não sei o que a gente vai ser, eu não sei se a gente vai dar certo, eu não sei se você gosta de mim. Então, quando o outro percebe que, na verdade, essa incerteza está associada na verdade, uma espécie de carência travestida de cobrança, ou uma cobrança travestida, né, camuflada de carência, todo esse interesse se perde. Então, essa oculta incerteza tem que ser algo vivo, tem que ser algo latente, né? Então, a paixão acaba sendo um exercício mental entre um dar e um tomar. Você dá e tira, dá e tira. Isso que parece, na verdade, um joguinho, na verdade, quando feito com consciência e não quando feito com, digamos assim, aleatoriamente, fornece a você a possibilidade de realmente você ver e construir uma relação em que, de repente, você realmente tenha interesse. Então, é, a tática mais básica que você precisa perceber é que você, para dar as afirmações nucleares da pessoa, ou seja, sobre aqueles três aspectos, você precisa, mais do que simplesmente oferecer uma sequência ininterrupta, digamos assim, de elogios, tá? É, o que você deve convencê-lo é de que esse desejo que ele tem inconsciente de obter esses elogios, eventualmente pode se realizar.
mas nem sempre vai se realizar. E como que isso acontece? Você não precisa dizer isso para a pessoa. Naturalmente, você está com a pessoa, você cria um padrão, você cria uma sequência de elogios e de reconhecimento, e numa determinada oportunidade isso não acontece. Essa dúvida realmente já não acontece. E muitas vezes isso pode acontecer através até mesmo das redes sociais, né? Principalmente dos aplicativos de conversa. Por isso que é muito difícil, porque às vezes no aplicativo de conversa você acaba sendo, digamos, aquilo que a gente vai falar, disponível demais, né? Então, se colocando ali interessada demais, sem criar, sem ocultar essa incerteza a respeito de você e a respeito do seu interesse, a fim de fomentar o desejo no outro, né? E aí, é aquela famosa estratégia, né, de assoprar quente e assoprar frio, né? Então, essa alimentação desses desejos, desses reconhecimentos, desses elogios, devem ser feitos de forma espaçada, né? Por quê? Porque é muito interessante, você pode perceber que isso já deve ter acontecido com você. Quando uma pessoa se apaixonou por você, normalmente você pode ter percebido em que um momento a atenção dela consciente ficou absolutamente direcionada a você. Ela tinha, o interesse dela era voltado a você. E é por isso que a gente sabe se uma pessoa está apaixonada, está interessada ou não, a partir da quantidade de atenção que ela te confere. Né? A partir do momento em que ela tem uma atenção consciente direcionada a você, isso você começa a perceber que a pessoa está digamos assim, a pessoa está ficando interessada e criando a possibilidade de se apaixonar, ou ela já, até mesmo já está apaixonada por você. Ela te liga, enfim, você sabe muito bem quando isso acontece. Mas o que, que é o ponto interessante disso? Geralmente, a nossa cabeça, ela muda de foco constantemente, né? Ela muda, você pode ver, seus pensamentos, elas mudam de foco constantemente. E aí, de modo que exigir, de modo que se fixar em algo costuma, exigir um esforço muito grande, veja, para você se concentrar em algum ponto, em algum trabalho, em algum exercício, em alguma atividade, em algum, sabe, em algum estudo, isso requer um esforço muito grande, ou uma outra forma de você conseguir atenção é com uma preocupação avassaladora. Você pode ver, quando você está preocupada com alguma coisa, sua atenção fica ali focada naquilo, você não consegue tirar aquilo da cabeça. Então, nós temos duas formas de manter o foco. Uma, geralmente, né? As duas formas que acontecem. Uma é com muito esforço, ou seja, direcionar muito esforço. E a segunda é quando se tem uma preocupação avassaladora. O que acontece no que se refere à paixão? Quando a pessoa está apaixonada por você, normalmente os interesses dela, ou seja, o foco dela consciente, acontece nessas conversas mais, digamos assim, mais triviais, né? Então, vocês ficam conversando sobre esses assuntos superficiais, sobre os interesses, o que você gosta, o que você não gosta, mas realmente desenvolver nela uma atenção, digamos assim, mais focada em você, através, como exige muito esforço, vai fazer com que passe despercebido, ou até mesmo a pessoa perca o interesse. Por isso que é importante você incutir na cabeça da pessoa uma preocupação avassaladora. E o que, que significa essa preocupação? É justamente isso que a gente vem dizendo. Causar a dúvida, ocultar a incerteza do seu interesse para com ele, mas também a incerteza do reconhecimento que ele deseja inconscientemente ter de você. Então, é natural que você precise modular, né, esse ir e vir para que digamos assim, esse evento de encher, de assoprar frio e assoprar, né, e assoprar quente, digamos assim, que muitas vezes é compreendido como mal compreendido como um joguinho, não só na prática você pode ver que funciona em algumas oportunidades quando você naturalmente sumiu da pessoa, a pessoa se interessou de você, porque automaticamente ela criou a dúvida sobre o interesse, se realmente você tinha interesse nela ou não, e aí naturalmente as coisas começaram a se desenvolver e direcionar quando você criou uma preocupação avassaladora. Então, se apaixonar, é importante que a gente tenha, é mais do que simplesmente ter uma atenção presa irracionalmente, tá? Então, essa atenção que ele se prende, na verdade, em você, é algo
crie o ambiente necessário para que a paixão possa acontecer. E uma vez que a atenção dele esteja, na verdade, se prenda a você, é muito fácil você ocupar a cabeça dele com você, ou seja, os pensamentos dele passarem a girar em torno de você a partir do momento em que você prende a atenção dele. E como é que você prende a atenção dele? É criando essa preocupação avassaladora, essa dúvida, né? Então, tudo que é preciso você entender é esse jogo de atrair e afrouxar, dar e receber, estar solícita, mas também praticar um desdém, é, estar presente, mas também estar ausente. Todo esse movimento de ir e vir vai começar a fazer com que o seu parceiro, o outro que você tem interesse, desenvolva uma atenção para com você, porque está gerando nele uma preocupação e o interesse dele de saber se realmente você se interessa por ele vai gerar essa oculta incerteza e naturalmente vai trabalhar e desenvolver o desejo dele por você. Então, é importante que você tenha como norte que as suas, digamos assim, as suas expressões de estima, ou seja, de elogio, só devem aparecer esporadicamente. E aí, elas, porque uma vez que aparecendo esporadicamente, elas terão a função e a força de prender mais a atenção dele sobre você, porque sempre vai ficar nessa incerteza se isso vai acontecer. Então, em outras palavras, as dúvidas que ele tiver sobre o seu interesse por ele e sobre o interesse oculto, inconsciente que ele tem de ser reconhecido, vai fazer que ele aprofunde o interesse por você. Então, digamos assim, enquanto o outro não tiver certeza do grau de envolvimento que você tem com ele, naturalmente ele vai se conectar com você, tá bom? Isso aí funciona naquela situação assim, sabe? Você já teve a situação que você estava interessado em alguém e quando você percebeu assim, você nem estava interessado e a pessoa ficava insistindo. Um dia você, tá bom então, aí você vai lá e se entrega, a pessoa perde o interesse. Exatamente isso então. Então, enquanto ele existir dúvidas sobre o seu interesse, essa oculta incerteza vai aprofundar o interesse dele por você. E, particularmente, enquanto ele não tiver certeza sobre você, sobre o seu grau de envolvimento, isso naturalmente vai atraí-lo a atenção. A partir do momento em que você gratifica e reconhece esses valores, ele se apaixona por você. Então, grande alma, um grande abraço e nós vamos aqui para a aula 15.2. E se você tiver interesse, curta, compartilhe. Tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau.